Fala aí, olha pro meu olho e fala. Estou me retirando porque temos um Boa militante sorte. do Lula aqui, ó. Boa sorte. Ó, é Lula. Pode ir, é lambedor de Lula. bola. Lula. Lambe a bola e o Você pau do é Flávio. Lula. Vai lá. Seu infiltrado. Vai lá, Lula. vai lá, vai Ó, lá. esse Lambe cara bola. é um infiltrado Vai, do lambe Lula. bola. Pode Seu ser. infiltrado do Lula. Vai, lambe bola. É Lula. Teve um bate-boca ontem pesado lá no podcast do Sestaro. O Sestaro, o Chiquini, como é que é? Chiquini e Sestaro protagonizaram um bate-boca intenso. Eu vi o trecho. O clima esquentou, as vozes subiram. Em um momento de tensão máxima, Chiquini simplesmente levantou e abandonou o programa. Olha, eu assisti hoje cedo esse vídeo. E, rapaz, aqui já tem 2.000 comentários no nosso Instagram aqui. Deve ter um bocado de bolsonarista falando: ah, isso aí, Chiquinho, agora você venceu o PT. Como é que você desvendou o caso. Você desnudou o caso do podcast Iron Talks, fora PT. Deve ter um bocado. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Ah, parabéns, Chiquinho. Parabéns, Sestaro. Olha, é o seguinte. Eu vi o vídeo, eu achei assim que esse sujeito advogado, o Chiquini, ele é muito folgado. E foi um grande desrespeito o tratamento dado ao Sestaro no estúdio dele. No podcast dele. Gritar, botar o dedo na cara. É porque o Sestaro é um cara muito... eu acho que muito frio, né? Porque se fosse outra pessoa, deveria ter quebrado a cara desse sujeito. É muito folgado. Você vai na casa da pessoa, tratar a pessoa dessa forma? Podia ter dado um empurrão nele, Sestaro. Falou: sai daqui, vai. Você tá falando demais. E empurrava. Você não é candidato mesmo? Você é candidato a alguma coisa, Sestaro? Acredito que não. Vamos assistir aí, vai. Vamos lá. Aqui, que ninguém combinou nada, ele pode falar. Chama o Jair de corrupto. Se o Jair... Não é nem ser... Essa é a saudade da direita. Peraí. Chama o Jair de Essa é a saudade da Mas olha direita. só, olha só. Essa é a saudade da direita. Mas pra você nem o vamos nem Lula é falar corrupto. Caralho. Pra você nem o Lula é corrupto. Você falou que o Lula não tem condenação. Hoje, ele é corrupto hoje? O Lula é corrupto ou não? Tem condenação O Lula hoje? é corrupto ou não? O Lula? É. Eu posso dizer assim Ele pra é você. corrupto ou não? Peraí que eu vou te dizer. Ele é corrupto? Posso Sestaro, responder? O Lula é corrupto? Posso responder? Responda. Então responda agora. O Lula, em seu governo, tem os maiores escândalos de corrupção da história. Isso eu posso falar. O Lula é corrupto? Agora, não posso dizer isso. Isso é crime. Não há nenhuma condenação contra ele hoje, já. Você pode cometer crime, eu não cometo crime, eu O não Lula sou é o maior responsável. corrupto da história do Tudo Brasil. bem. Pra mim, eu posso dizer que e se no você governo Lula, quer vencer o todas Lula, as corrupções pronto, e maiores o da Brasil história hoje aconteceram. descobriu quem é Isso. Sestaro e o Quem desserviço é que você Sestaro? faz. Quem é Esse Sestaro? que acaba de dizer Quem? e o desserviço Quem? que você faz. Fala aí, olha pro meu olho e fala. Estou Quem? me retirando porque temos um Boa militante sorte. do Lula aqui, ó. Boa sorte. Ó, é Lula. Pode ir, é lambedor Lula. de bola. Lula. Lambe a bola e o Você pau do é Flávio. Lula. Vai lá. Seu infiltrado. Vai lá, Lula. vai lá, vai Ó, lá. esse Lambe cara bola. é um infiltrado Vai, do lambe Lula. bola. Pode Seu ser. infiltrado do Lula. Vai, lambe bola. É Lula. Tá aqui, ó. Lula. Filhão, Você é Lula, pode meu ir, irmão. pode Você ir, é Lula. pode Caiu ir, tua máscara. pode ir, Lula. pode Ó, ir. infiltrado. Isso. Foi desmascarado. Vai Eu vim desespero. aqui. Vai Eu vim aqui pra desesperado. desmascarar que Vai você é um desesperado. farsante. Isso. Você Lambe é bola Lula. do Flávio. Pode ir. Lula. Pode ir. Lula, Pode ir safado, embora. Lambe Lula. bola do Flávio. Acabou esse Vai teu- lá. Acabou Vai, teu pode ir lamber bola. Lula. Pode ir lamber bola. Acabou Eu teu não lambo bola. engajamento. À vontade, Acabou Lula. o engajamento. Isso aqui é Lula. Esse cara se Programa acha. do Lula. Agora o Sestaro foi Bosta. muito, o Sestaro foi muito frio. Se fizesse assim na minha rádio, uma pessoa que fosse entrevistada, eu já tinha jogado o microfone na cara dele. Falar a verdade. Não, Timóteo. Claro. Aprenda com ele, então, a ser mais comedido. Eu não sou, não. O cara da minha cara ficar falando uma coisa, ele falar no vídeo, eu vou perder tempo. Uma coisa ele falar na casa dele, na minha casa, convidado por mim, o sujeito se levantar, me destratar na minha casa, eu ia pedir pra ele se retirar. Se ficasse lá enrolando, ia tomar uma na cara. O mais ridículo Que de nada. toda Será a que tem fala homem me dele, ouvindo? Eu tô errado, pô? que é toda- Na sua casa, o sujeito te desrespeitando. Bizarro. Eu queria comentar um negócio aqui. Pra o bolsonarista, eles não têm argumentos. Então, se você pega e diz assim, por exemplo, o Bolsonaro é um vagabundo, porque o Bolsonaro colocou na Procuradoria-Geral da República um petista. O Chiquini, por exemplo, responderia assim: você é PT, você é PT, você é PT. É. Ou você utilizaria um outro argumento: o Bolsonaro é frouxo, convocou o povo para ir às ruas em setembro de 2021, pedindo ao povo justiça
e que ele faria alguma coisa se o povo estivesse nas ruas. Exaustivamente, Jair Bolsonaro pediu isso. E no outro dia, o Bolsonaro fez uma cartinha mostrando que é covarde. Chiquini responderia assim: você é Lula, você é Lula, você é Lula. Você é petista, você é petista. Esse é o argumento raso do QI 35, de pessoas burras. Ou você argumentaria, no caso, olha, o Jair Bolsonaro colocou no governo dele, em cargos de primeiro escalão, pessoas ligadas ao PT com passado petista, algo grave, inclusive que na Brada aqui já falamos há anos. Como, por exemplo, vamos lá, ministro da Comunicação do Bolsonaro, uma pasta importante, inclusive para o conservadorismo, que a gente defende cultura, comunicação, ele colocou à frente o senhor Fábio Faria, que já fez campanha para o PT em diversos momentos, principalmente para Dilma. Como é que um governo que dizia que iria acabar com o PT colocou uma pessoa com um passado tão intenso petista? Chiquini responderia, ou outra pessoa, você é Lula, você é Lula. Ou seja, se você mostrar o petismo do Bolsonaro, você vira petista. Essa é a cabeça do bolsonarista hoje. Quando a gente expõe o esquerdismo do Bolsonaro, a gente vira esquerdista. Mas é por quê? É o único argumento restante que sobra para eles. Eles não têm argumento, até porque eles estão errados. Eles estão idolatrando uma pessoa que é um embuste. Se você criticar, por exemplo, como faz o Sextário, eu já vi vários cortes dele falando sobre as leis feministas e sobre as propostas socialistas do Flávio Bolsonaro. Petistas, propostas claramente petistas. Se você faz isso, vem um débil mental desse, que desrespeita você na sua própria casa, como o Chiquini, e vai lá e diz, você é petista, você é petista. Não, como é que eu sou petista? Se eu estou criticando o Flávio por fazer uma proposta petista, eu sou petista? Sim, você é petista, você é petista. Esse é o raso argumento de um débil mental. E como o Chiquini tem milhões no Brasil de débeis mentais. Só que esses milhões não farão diferença na eleição deste ano. Aliás, farão diferença para o Flávio descer ainda mais. Eu espero que desça mesmo, porque o Flávio representa todos esses exemplos que eu acabei de passar para você. Esse é o nível mais baixo da política brasileira. Esses caras, eles enganam, são piores que petistas, porque eles defendem a corrupção, defendem pautas de esquerda, defendem tudo que não presta com pretexto de patriotismo, de conservadorismo. Mentiras! Eles mentem na cara dura. E por isso que eles são piores que o petismo, porque o PT nunca usou bandeira de Brasil, o petista ele é corrupto, mas ele defende ditadores na cara dura também. Agora, o bolsonarismo é pior, esses caras não têm argumento. Você vê que ele foi lá, eu não assisti o podcast, não vou perder meu tempo vendo esse sujeito aí, claramente um oportunista, um picareta, folgado. Mas ele deve ter ficado sem resposta, porque o Sextário vai lá e ele diz a verdade, diz, olha, você apoia, você está idolatrando o Flávio. E ele não conseguiu se conter e resolveu partir para o ad hominem. Levantou e começou a dizer o que todos os bolsonaristas ficam dizendo. Petista, petista, petista. Eles não têm argumentos. Por quê? O Chiquini, não vou dizer que é burro. O Chiquini é oportunista, ele gosta de uma mamata. Só para você entender que esse cara é tão oportunista que anos atrás, sabe para quem que ele advogava? Pro MST. Mas ele advogou pro Felipe Martins, você lembra? Antes do Felipe Martins, ele advogou pro MST. E sabe por que ele advogou pro Felipe Martins? Porque ele viu a oportunidade de crescer nesse público imbecil. Hoje eu entendo isso. Quer mamata, quer ser candidato. Eu não sei se ele é candidato a deputado lá no Paraná, no estado dele é Santa Catarina. Não, é no seu estado, é Santa Catarina ou é Paraná? Eu acho que é Paraná. Novo. Porque ele não conseguiu, segundo ele, o PL lá do partido dele, eu vi ele falando, o PL lá do estado dele tá cheio de petista, inclusive ele. Quem é bolsonarista é petista. Se você se diz bolsonarista hoje, você está passando pano para as maiores iniciativas petistas em um governo que se diz de direita. E por isso que eu não sou bolsonarista. Já votei no Bolsonaro, votei 2 vezes. E digo aqui para você, em 2022 foi até difícil votar naquele sujeito fraco que loteou o governo dele para petistas.
que entregou o Brasil de novo para o PT. Aí vem o sujeito chamando o cara, que está expondo o óbvio, chama ele de petista. É lamentável, né? Agora, essa arrogância dele aí, o Sestaro tá de parabéns, assim, viu? Porque foi sangue frio, aguentou que você ser desrespeitado na sua própria casa, no seu local de trabalho, no seu ambiente, na sua propriedade, vinha um sujeito para te desrespeitar. Faça-me um favor. Ou estou errado? São 8h59. Tem um corte, Timóteo, desta mesma ocasião onde o Sestaro fala, né, depois, friamente, com o outro rapaz que continua aí no podcast. Ele fala assim, que são inúmeros os bolsonaristas que, quando vai aí a casa dele, no caso, né, o podcast dele, sai dizendo assim, eu concordo com tudo que você falou e tal, mas é voto. Aí ele levantou uma questão muito importante. Vem cá, e tá certo, então, eu depositar o meu voto a alguém que vende as suas próprias convicções, que prostitui as suas próprias convicções, por um cargo político? Óbvio que não, é o Nicolas, por exemplo. Né? Assim, aí eu me recordei do Nicolas, que também teve um diálogo com uma pessoa que nos relatou, exatamente nesse mesmo viés. Olha, eu tô doido para me livrar dessa tranqueira que é o bolsonarismo e tal, mas eu tenho que segurar minha onda. É a mesma coisa, sabe? Então, a gente está diante, assim, o brasileiro, ele se lasca. E ele merece, inclusive, a desgraça, porque é um povo que pensa assim, os meios justificam os fins. Ou seja, eu posso ser um canalha. Eu posso ser um canalha, porque é o único caminho para eu chegar a tal lugar. Não é bem assim. Eu sou a favor da pessoa ter articulação, entender qual é o jogo e jogar com as mesmas armas dos seus oponentes, mas não ferindo o escrúpulo máximo, que é as suas próprias convicções. E hoje a gente vê uma legião de políticos que entraram nesse viés de direita, prometendo ruptura, prometendo uma série de coisas que, na verdade, hoje estão servindo a própria esquerda para não perder o público bolsonarista. Exatamente. E eles sabem que estão servindo, mas eles não querem perder o público bolsonarista porque o maior interesse deles é continuar mamando. Eles aprenderam tanto com o mestre, eles entenderam que ser político no Brasil também é uma fonte de renda altíssima. Exatamente. É uma fonte de construção de patrimônio. E para vagabundo, porque não precisa trabalhar. Exatamente. Então, muitos viram nisso uma oportunidade e continuam aí tentando um lugar. Né? E ele depois conversa, acho que o Salles está nesse negócio aí, se eu não me engano. Do lado dele, inclusive. Aí ele fala com o Salles, se você perder a candidatura, que é sua candidatura, você vai sobreviver de outra coisa. E é verdade. A gente tem que observar quais são os políticos que vão tocar suas vidas. Porque esses vendem menos a convicção. Os demais, gente, não tem diferença nenhuma de uma prostituta. Estão vendendo algo muito maior, inclusive estão vendendo a própria alma. Estão vendendo ali não só uma questão material, mas o seu próprio âmago. É difícil engolir um negócio desse, mas o brasileiro acha legal. Quantas pessoas eu converso dessa forma e me dizem assim, mas você quer o quê? Mas e aí? Né? Você quer o quê? Vou perder, então, o público? Vou jogar no lixo o público bolsonarista? Sim. Mantenha suas convicções, siga firme, tenha perseverança. Você pode até ser que você perca hoje, mas amanhã você vai ganhar muito mais. E um grande exemplo disso aconteceu aqui. Quando a gente entendeu o que estava acontecendo e resolveu realmente falar, não dá para abraçar esse negócio. Porque seria muito mais confortável hoje a gente estar aí como
a Capim Verde, lambendo o Bolsonaro, enganando milhares de pessoas, tendo uma audiência estrondosa dessa galera, mas a audiência que a gente tem hoje é nossa. São pessoas que gostam de ouvir as nossas opiniões porque elas são sérias. Então, isso não tem preço. Verdade, eu tô aqui, eu não gosto até de ficar falando disso, porque parece que a gente está se vitimizando, olha aí. Não. Mas é a realidade. Eu não consigo ficar falando, eu até já falei muito do Bolsonaro, não gostando do Bolsonaro. A realidade é essa. Já sabendo que ele era um fraco só para manter uma audiência de pessoas mais burras. Eu entendi o seguinte, cara, quem é inteligente vai ouvir a Rádio Brado. E acabou. Vai ouvir o meu programa. Quem não gosta, não ouve. Simples assim. Se eu ficar com 2 pessoas me acompanhando aí no YouTube, com 5, tá bom. Vou continuar aqui trabalhando, óbvio. Mas o que a gente vê no país hoje, infelizmente, é algo completamente diferente. As pessoas estão querendo uma mata. Então, por isso que não tem credibilidade alguém que é candidato. Não tem como. Você tem pessoas sérias, não estou dizendo que são todos, mas já pensou se eu fosse candidato aqui a alguma coisa? Como eu disse, primeiro que eu seria derrotado, porque falaria a verdade. Grande parte do povo baiano aqui não tem capacidade de discernir a verdade. Eles são torcedores. Eu digo aqui nessa terra, estou aqui no estúdio, aqui em Salvador. Grande parte, 80% do eleitorado baiano é torcedor de todos os lados. Puramente torcedor. Torcedor, idólatra de político, dos 2 lados. Eles gostam de... o político deles tem algo ligado à corrupção, eles ficam falando do outro, mas eles não falam do dele. E principalmente aqueles que estão na rede são candidatos. Não tem credibilidade. Agora, grande parte do público vê esses influencers como grandes vozes da verdade. E acontece isso na Bahia, acontece no Brasil. Você vê esse chiquinho aí, eu estava vendo os comentários aqui no post do Brado Jornal. O que tem de véia impressionante. É coroa de 60, assim, mulher, grande parte do público, 55, 60 anos. Parabéns, Chiquini! Parabéns, esse é um petista, esse é um petista. Com todo respeito às mulheres, mas a maior parte, veja lá os comentários. Parabéns, Chiquini! Aí você vai lá no perfil, uma senhora, cara, assim, a bandeirinha do Brasil, Israel, tadinha. Não tem noção de nada. Torcedora, antes ela via a novela, ela ficava debatendo com as amigas no telefone, não tinha WhatsApp, sobre a novela, sobre o bingo, sobre, sei lá, os filhos, os netos fazendo fofoca da família. Hoje ela viu no bolsonarismo um grande preenchimento e ela acha que aquilo é a vida dela. Preenche o vazio. Então, vai lá e escreve, vencemos o Brasil, vencemos agora, parabéns, Chiquini. E elas amam esses caras, amam o Kim Paim, amam o Chiquini, e os 2 não se gostam também, né? Todos esses influencers, torcedores, idólatras de político, eles não falam de Brasil, eles falam de figuras, e o bolsonarismo é totalmente isso hoje.